Atualmente temos vários satélites orbitando a Terra, auxiliando o GPS do meu celular que não me deixa me perder por aí. O que eu acho ótimo, porque eu tenho um péssimo senso de direção. Temos uma estação espacial orbitando a Terra, fazendo imagens dela e colhendo dados. A China tem dado grandes passos em sua pesquisa em solo lunar. Empresas estão olhando para o turismo espacial como algo lucrativo e viável. E mesmo com tudo isso, ainda tem pessoas por aí que acreditam que o nosso planeta não é esférico. Esse pensamento existia há muitos séculos, algo compreensível, pois naquele tempo não havia meios de contemplar a Terra de fora, e nosso conhecimento sobre o planeta se limitava até onde nossa visão poderia cobrir. Se acreditava que o planeta Terra era constituído de um plano horizontal finito, como se fosse um disco de vinil ou uma pizza. E possuindo esse formato, se você andasse em linha reta, caso a Terra fosse finita, um dia chegaria na borda do planeta, e os desavisados cairiam em um abismo, pois teriam chegado no fim do planeta. Entre 384 a 322 a.C. viveu Aristóteles. Ele foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Seus textos abordavam diversos assuntos como física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia. E ele também fez algumas contribuições para a ideia de uma Terra redonda, com a observação de que, durante os eclipses lunares, a sombra da Terra projetada na superfície lunar é curvada. Como essa forma curvada existe durante todos os eclipses lunares, apesar do fato da Terra estar girando, Aristóteles concluiu corretamente, a partir dessa sombra curva, que a Terra é curvada por toda a parte. Em outras palavras, uma esfera. Aliás, os eclipses solares também tendem a reforçar a ideia de que os demais planetas, as luas e as estrelas são um bando de objetos arredondados orbitando uns aos outros. Em 276 a.C., viveu um matemático grego chamado Eratóstenes. Ele fez um comparativo das sombras do dia do solstício de verão no que é hoje Assuã, no Egito, com a cidade mais setentrional de Alexandria. Ao meio-dia, quando o sol estava diretamente acima de Assuã, não havia sombras. Em Alexandria, uma vara colocada no chão lançou uma sombra. Eratóstenes percebeu que, se soubesse o ângulo da sombra e a distância entre as cidades, poderia calcular a circunferência do globo. Em uma terra plana, não teria havido nenhuma diferença entre o comprimento das sombras. A posição do Sol seria a mesma em relação ao solo. Apenas um planeta em forma de globo explica por que a posição do Sol deve ser diferente em duas cidades separadas por alguns poucos quilômetros. É interessante ver que, mesmo com limitações, algumas pessoas, como o já citado Aristóteles, conseguiram observar a curvatura da Terra. Com o início das grandes navegações, o formato da Terra era algo muito debatido entre os exploradores, cientistas e religiosos. Fernão de Magalhães, lá no longínquo século XVI, executou a primeira circunnavegação bem-sucedida. Ao seguir sempre na mesma direção, o navio, após certo tempo, retornava ao ponto inicial, o que acabou confirmando que o nosso planeta possui um formato esférico. Ele não podia ver o planeta do espaço, mas ele conseguiu dar uma volta completa em torno da Terra. Assim como os antigos, você também pode constatar o formato do nosso planeta, observando algumas coisas na natureza. Por exemplo,
Uma das maneiras de você perceber a esfericidade da Terra é olhar para as estrelas. Constelações diferentes são visíveis em diferentes latitudes. Provavelmente, os dois exemplos mais notáveis são a Ursa Maior e o Cruzeiro do Sul. A Ursa Maior, um conjunto de 7 estrelas que se parece com uma concha, é sempre visível em latitudes de 41 graus norte ou superiores. Abaixo de 20 graus sul, você não pode ver isto, e no norte da Austrália, ao norte dessa latitude, a Ursa Maior é pouco visível acima do horizonte. Enquanto isso, no hemisfério sul, há o Cruzeiro do Sul, um arranjo brilhante de 4 estrelas. Esta constelação não é visível até que se viaje ao sul da Florida Keys, no hemisfério norte. Essas diferentes visões estelares só fazem sentido se você imaginar a Terra como um globo, de modo que olhar para cima realmente signifique olhar para uma porção diferente do espaço no hemisfério sul ou norte. Em janeiro de 2017, estudantes da Universidade de Leicester amarraram algumas câmeras em um balão meteorológico e o enviaram para o céu. O balão subiu cerca de 23,6 km acima da superfície, bem acima do nível necessário para visualizar as curvas do planeta. O instrumento a bordo do balão reenviou de volta filmagens impressionantes que mostram a curva do horizonte. Esse é um método razoavelmente barato de se obter imagens da curvatura da Terra. Eu pesquisei por aí e um balão meteorológico para sensor de câmera custa algo em torno de R$ 250, mais barato que um videogame. Mas antes de fazer esse tipo de experimento, é bom se certificar por meio das autoridades locais de que você não está indo para o espaço aéreo restrito. Se você tiver a sorte de obter uma visão limpa e ampla do horizonte de um voo comercial suficientemente alto, poderá até conseguir distinguir a curvatura da Terra a olho nu. De acordo com um artigo de 2008 da revista Applied Optics, a curvatura da Terra se torna sutilmente visível a uma altitude de cerca de 11 km, contanto que o observador tem um campo de visão de pelo menos 60 graus, o que pode ser difícil em uma janela de avião de passageiros. A curvatura se torna mais evidente acima de 15 km. Os passageiros do já aposentado jato supersônico Concorde eram frequentemente surpreendidos com uma visão do horizonte curvo enquanto voavam a 18 km de altitude. Hoje, com o avanço da tecnologia, em especial nas áreas de desenvolvimento de técnicas cartográficas e de satélites, pode-se comprovar que a Terra possui realmente uma forma arredondada. Sua área total é de 510 milhões de quilômetros quadrados. Porém, a forma geométrica da Terra não é uma esfera perfeita como a forma de uma laranja sugerida por Galileu Galilei. O planeta possui um leve achatamento no seu polo norte e sul, e por conta desse achatamento quase imperceptível, a forma da Terra é classificada como geóide. Quando vemos imagens da Terra vista do espaço, não conseguimos perceber esse achatamento, pois ele é muito sutil. De fato, se olharmos para a Terra de uma forma mais refinada, veremos que ela está longe de ser uma esfera achatada nos polos. Mas então sabemos que, de fato, o nosso planeta é esférico. Não
Não só ele, como todos os grandes astros do Sistema Solar. Por que isso ocorre? O formato esférico da Terra está relacionado à força da gravidade. Em corpos com massa pequena, como asteroides e meteoritos, a força da gravidade é muito pequena. Entretanto, em planetas com uma massa maior, como a Terra, a força da gravidade puxa a massa para o centro do planeta. Assim, o formato arredondado é a única maneira de se ter aproximadamente a mesma força da gravidade atuando em todos os pontos do planeta. Quanto maior a massa, mais a força gravitacional é presente no planeta. Uma brincadeira que pode lhe dar uma noção de como a gravidade influencia na forma de planetas e luas, na verdade algumas luas, pois nem todas possuem gravidade suficiente para ser esféricas, como Phobos, lua de Marte, é a seguinte. Pegue um pouco de massa de modelar e, em seguida, role ela nas mãos até fazer uma bolinha. Mas para conseguir fazer uma esfera de massinha, você precisa colocar força igual em todos os lados dela. É mais ou menos assim que a gravidade faz. A diferença é que, no caso da bolinha de massa de modelar, você está colocando força de fora. Já a força gravitacional é uma força que nos puxa para o centro da Terra.